Olá, sejam todos bem-vindos aqui no canal Assunto do Dia. Agora, mais uma informação urgente. Donald Trump de olho no Supremo Tribunal Federal. Julgamentos cruciais podem mudar os rumos da liberdade no Brasil. Nós sabemos que congressistas americanos já pediram a Donald Trump para que tome atitude sobre ações e decisões arbitrárias de um só ministro aqui no nosso país, que vai interferindo, que sempre está interferindo lá nos Estados Unidos sobre a liberdade de expressão. O Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, ele mostrou aí, admitiu que o desfecho do julgamento de Bolsonaro é imprevisível e o Supremo decidirá se Bolsonaro se tornará réu em uma ação penal a partir de hoje. Nós já estamos, certamente você já está acompanhando, em meio a um cenário de perseguição sem precedentes, pessoal. Contra conservadores, a denúncia envolve acusações. E agora, qual é a pergunta? Bolsonaro na mira do Supremo. Perseguição ou política? E aí? Resistência estratégica? Bolsonaro não vai se curvar, ele não vai se curvar a tudo isso que se levantou, a este vento, a essa tempestade. A luta pela liberdade de expressão, pela liberdade, do povo brasileiro, de inocentes que estão lá, presos, sendo condenados, como, por exemplo, a cabeleireira Débora, ela que recebeu aí uma força gigantesca de mulheres, de parlamentares, de advogados, etc. Então, a luta é pela liberdade que está em curso. Agora, um verdadeiro arsenal, um barril de pólvora, sim, vai explodir a qualquer momento após Donald Trump e seus aliados estão bem atentos a 3 processos explosivos no Supremo Tribunal Federal, que podem definir o futuro da liberdade de expressão e da política internacional e o rumo que vai tomar aí o ministro Alexandre de Moraes. Qual é o primeiro? O primeiro envolve o inquérito sobre relatoria do ministro Alexandre de Moraes, conhecida por uma suposta autoritária, uma postura autoritária, contra usuários de redes sociais e plataformas como o X, que é de Elon Musk, e as decisões polêmicas de Moraes que levaram até a Embaixada dos Estados Unidos a se manifestar contra o que classificou como censura escancarada. Em resposta a Trump, a rede social dele, a empresa ligada ao ex-presidente, aliás, ao atual presidente americano, que vem defendendo o ex-presidente, mas ele não falou nada. Esperem que vocês vão ver aí o Donald Trump, na hora certa, se levantar a favor de Bolsonaro. Bem, a empresa de Donald Trump acionou a Justiça dos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes, juntamente com a Rumble, denunciando sua conduta como uma ameaça às democracias ocidentais. Um outro julgamento muito crítico para a democracia diz respeito à possível responsabilização das redes sociais pelo conteúdo postado por seus usuários. Até agora, os ministros Dias Toffoli e Luiz Fux já votaram contra o artigo 19 do Marco Civil da Internet, abrindo caminho para um cenário de censura e cerceamento da liberdade digital. Aí houve-se um pedido de vista, por André Mendonça. O ministro Luiz Roberto Barroso propôs uma solução intermediária, mas ainda sem garantir a total proteção dos usuários. O ministro André Mendonça, em um gesto estratégico, pediu vista do processo em dezembro de 2024, congelando a decisão. Muito bem, André Mendonça tem sido uma voz solitária dentro do Supremo Tribunal Federal. Muitos até o cobram, você deveria fazer mais coisa, lutar mais pelo povo, lutar mais pela justiça. Mas faz a diferença? Pode fazer, pode até trazer alguma luz.
Mas a diferença não seria apenas um. Nunes Marques, que muitas das vezes poderia se juntar a André Mendonça, tem seguido os ministros. Por quê? A Casa Branca, pessoal, a Casa Branca, onde Donald Trump está, aliados do presidente americano, alertam que o cenário onde as plataformas digitais sejam punidas pelo conteúdo de terceiros resultará em uma censura disfarçada, minando o debate político e restringindo vozes conservadoras. Ou seja, os parlamentares republicanos que fazem parte dos apoiadores do Donald Trump já estão se mobilizando para acabar de vez com a perseguição e censura no nosso país. Bolsonaro na mira do Supremo. Vocês sabem que está já acontecendo aí o julgamento sobre o ex-presidente Bolsonaro e mais 7 pessoas. É perseguição política? O que você acha? Deixa aí nos comentários a sua opinião, por gentileza. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva e ative o sininho para ser notificado todos os dias. Bem, o terceiro processo explosivo que Trump acompanha de perto, com lupa, é o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no chamado inquérito do golpe. Bolsonaro, aliado próximo de Trump, vê sua situação no Supremo como parte de uma caçada política contra a direita brasileira. E o Procurador-Geral da República, inclusive, ele admitiu que o desfecho do julgamento de Bolsonaro é imprevisível. O Supremo decidirá se Bolsonaro se tornará réu em uma ação penal em meio a um cenário de perseguição sem precedentes contra conservadores. A denúncia envolve 5 acusações e atinge também figuras influentes do governo anterior, como os generais Augusto Helena e Braga Neto, que já, inclusive, o Braga Neto se encontra encarcerado, além de outros nomes de peso, como Anderson Torres, o Felipe Martins também será do segundo grupo, será aí julgado no segundo grupo, que eu acho que é no mês de abril que foi marcado aí as audiências, né, para poder julgá-los. Sabendo que está sob fogo cerrado, Bolsonaro montou uma defesa de peso, liderado pelo renomado criminalista Celso Vilardi, enquanto Braga Neto conta com José Luiz de Oliveira Lima, o Juca, um dos mais experientes advogados do país. Ele, inclusive, pediu a cariação, né, para que o ex-ministro, né, o general Walter Braga Neto fique cara a cara com o Mauro Cid. Mas, lógico, o Mauro Cid esquivou-se, né? Porque sabe que, em frente a frente com o Braga Neto, ele não terá como não dizer realmente a verdade. Mas Bolsonaro, nosso ex-presidente, o capitão, Bolsonaro não se limitará a estratégias jurídicas em resposta à escalada autoritária do Supremo Tribunal Federal. O ex-presidente está intensificando sua presença política e organizando grandes mobilizações populares. Qual é a meta? Mostrar a força do povo e pressionar por anistia aos presos políticos do 8 de janeiro. Como ele disse em entrevista ontem, eu não estou pedindo para mim, eu estou pedindo para inocentes, viúvas de maridos vivos, órfãos de pais vivos. Olha só o caso de Débora dos Santos, né? Débora Rodrigues, acho que é esse o sobrenome. Olha, vejam só o caso dela. Pessoal, muitos se mobilizaram a respeito da cabeleireira, né? Parlamentares, até mesmo o Boris Casoy, né? Ele disse o seguinte: o papel do STF é ridículo. Diz Boris Casoy sobre o caso de Débora dos Santos. O jornalista Boris Casoy disse nessa segunda-feira que a atuação do STF tem sabor humorístico e que os ministros desempenham um papel ridículo no julgamento da cabeleireira e, entre outros. As declarações de Casoy estão aí circulando nas redes. Nessa última sexta-feira, dia 21, o ministro Alexandre de Moraes sentenciou a 14 anos de cadeia por Débora participar das manifestações em 8 de janeiro
com um batom. Débora escreveu: perdeu Mané na estátua da Justiça. O ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, usou esta mesma frase em novembro de 2022 em Nova York. Na oportunidade, ele ironizou um brasileiro que contestava principalmente o resultado das urnas. Ele simplesmente virou para o brasileiro e disse: perdeu, Mané. Aí o ministro pode falar, né? O ministro pode citar uma frase politiqueira. Bem, a luta pela liberdade está em curso, tá? Fiquem bem atentos, as próximas semanas serão decisivas para o futuro do nosso país. Trump e Bolsonaro sabem que essa batalha não é apenas sobre indivíduos, mas sobre a sobrevivência da democracia e da liberdade de expressão. Compartilhem esta notícia e faça parte da resistência e faça parte da luta a respeito à nossa liberdade de expressão, à família, pátria e liberdade. Deixe um like, compartilhe este vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para ser notificado todos os dias. É muito importante que nós tenhamos todos os dias a sua presença aqui no nosso canal, deixando nos comentários a sua opinião, pois a união faz a força. Unidos nós venceremos, unidos nós vamos derrubar os gigantes que se levantam contra a direita. E nós estamos aqui prontos para lhes trazer a verdade, prontos para a justiça verdadeira que vem lá do céu ser feita, que Deus exerça, né, juízo sobre todos aqueles que querem usar o poder terreno para aí perseguir pessoas de bem. Vou finalizando este vídeo agradecendo a todos pela presença e participação. Deus abençoe a sua casa e até o próximo vídeo, se Deus quiser.